Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base na Palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos e suplicamos a Ti, para que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, através da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então hoje o nosso tema, o título do nosso estudo é: como é que Deus nos vê? Como é que Deus vê a mim, vê a você, vê a todos nós? E nós vamos ler a princípio na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 10, ele escreve o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu vou reler esse versículo, ele é muito importante. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que esse versículo quer dizer? Ele diz: somos feitura dele, somos obras de Deus. Foi ele quem nos fez, quem nos projetou, quem nos formou. Pois somos feitura dele, criados. Criados significa educados, formados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e isso que tudo se fez novo. Então, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... É uma preposição que indica objetivo, propósito, desígnio, intenção, fim. Para o quê? Para boas obras, para as boas obras, boas coisas, bons objetivos, para aquilo que é bom e não para aquilo que é mal, para fazer e praticar e viver o bem e não o mal, as quais, as boas obras, as quais ele, o próprio Deus, de antemão, antecipadamente, previamente, antes, mesmo que eu não soubesse, não entendesse, não soubesse disso, no seu plano eterno, no mundo espiritual, de antemão preparou, planejou, idealizou, projetou, delineou, traçou, designou para que andássemos nela, vivêssemos, vivenciássemos, praticássemos elas, as boas obras. Então, nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Nós somos criaturas de Deus, criados para as boas obras, para as coisas boas. Por isso que o profeta Jeremias, escrevendo ao povo de Israel, no capítulo 29, versículo 11, o povo estava vivendo uma vida toda errada e Jeremias falou com o povo, Deus falando através de Jeremias, capítulo 29, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos bons, de paz e não maus, para vos dar os fins que vocês desejam. Deus tem o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós, para todos nós. É assim que Deus nos vê. Ele nos vê com coisas boas na nossa vida, através da nossa vida, para a nossa vida. Como é que Deus nos vê? Deus nos vê como Ele nos planejou quando formou o homem. Deus nos vê como Ele planejou quando formou o homem. Deus nos vê com as melhores das intenções. Nós é que precisamos saber como é que nos vemos a nós mesmos e como é que as pessoas no mundo do nosso convívio ou não nos veem e qual é a sua intenção, o seu propósito para nós em relação a nós. Nós precisamos ver
Porque Deus nos vê da melhor maneira possível. Mas como é que nós nos vemos a nós mesmos? E como é que nós entendemos que Deus nos vê? Não é? Nós temos e conhecemos uma infinitude de exemplos de pessoas que Deus separou, chamou, designou para uma determinada missão, e sabemos e temos o conhecimento dos que aceitaram, obedeceram, não é? O conhecimento que Deus deu, o chamado de Deus, e cumpriram aquilo para o que Deus os capacitou e designou. Mas sabemos também de tantos que decidiram tomar outros caminhos, não é? Outros rumos, outros conselhos, e não seguiram aquilo que Deus tinha de bom para a vida deles. Muitos fizeram isso. Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, não é? Quando ele viu que tudo era vaidade, ele escreveu lá no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 29, ele fala assim: eis o que tão somente achei, descobri, entendi, que Deus fez o homem reto, Deus fez o homem bom, com as melhores das intenções e com os melhores propósitos, mas ele se meteu em muitas astúcias, encrencas, problemas, confusões. Então Salomão falou: eis o que tão somente achei, descobri, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas, porque Deus nos formou para dar o melhor para nós. Deus tem as melhores das intenções para nós, mas quais são as intenções que nós temos para nós mesmos? O que é que nós queremos para nós mesmos, né? Todos nós temos o entendimento do que é bom ou não para nós e para o próximo. Se devemos ou não aceitar, concordar, fazer. Cada pessoa escolhe o que quer para a sua vida e para o seu futuro. É uma escolha que cada um de nós faz. Mesmo tendo o conhecimento e o entendimento daquilo que é bom e daquilo que não é bom para nós. Não é? Muitas pessoas decidem pelo que não é bom e colhem as consequências. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus nos vê? Deus não nos fez de qualquer jeito. Olha, lá no livro de Gênesis da criação, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículos 26 e 27, está escrito assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus nos fez à sua imagem. Ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ou seja, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós carregamos conosco, em nós mesmos, em cada um de nós, o DNA de Deus, as características de Deus, o melhor que podíamos receber de Deus, nós recebemos na nossa vida, cada um de nós. E em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, Ele nos fez não apenas criaturas, mas seus filhos. Não apenas alguém que Ele formou, mas Ele, através de Cristo Jesus, Ele nos fez seus filhos. Aleluia! Não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 10 a 12, fala assim: ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 fala: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas o versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, nós somos criaturas, mas em Cristo Jesus, quando nós recebemos Cristo Jesus na nossa vida, nós passamos a ser filhos, nós somos feitos
filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É assim que Deus vê a todos nós. Todos, até mesmo aqueles que o desprezam. Deus os vê da melhor maneira possível. É como um pai e uma mãe, não é? São os pais que têm filhos que os desprezam, que não os honram, mas os pais os amam cada vez mais e desejam sempre o melhor para os filhos. Porque ama, porque são filhos, mesmo que o filho não ama o pai ou a mãe, mesmo assim, eles continuam amando e desejando o melhor de Deus para a vida de seus filhos. Assim é Deus para conosco, para com cada um de nós, independentemente de como estamos, Ele nos ama. Será que nós estamos entendendo isso? A grandiosidade e a maravilha disso, de como é que Deus vê a mim e vê a você, vê a todos nós. Por isso, não devemos confundir e misturar Deus, a pessoa de Deus, com a nossa diferença, as nossas diferenças, os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, os nossos racismos, os nossos conflitos. Não devemos confundir Deus e a pessoa de Deus com aquilo que nós achamos, com o nosso achismo, porque Deus nos ama e Deus é amor. E Deus não vê como vê o homem, porque Deus é absoluto e não relativo. Deus não vê as coisas de um modo relativo, comparando, não. Deus vê com os seus olhos de amor, porque Deus é amor e Deus nos ama, não é? E porque Ele nos ama, Ele nos vê como Ele deseja que sejamos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 3, capítulo de número 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Olha o que ele fala aqui do versículo 26, do 26 ao 29, capítulo 3, de 26 a 29, ele fala assim, preste atenção, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27, porque todos quantos fostes batizados, mergulhados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Se nós colocamos a nossa vida em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. De Sartre, ou de outra forma, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há diferença para Deus. Todos nós somos um em Cristo Jesus e Deus nos vê. Ele vê a mim do mesmo jeito que Ele vê a mim, Ele vê você com as melhores das intenções. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É assim que Deus nos vê, não é? Nós somos todos iguais para Deus, porque foi Ele quem nos fez, projetou, designou e amou. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou a todos. Deus não amou apenas os religiosos, Deus amou o religioso, o ateu, Deus amou quem crê, quem não crê, Deus amou a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus nos vê como aquelas pessoas que precisam do seu amor, do seu resgate, da sua libertação, da sua restauração, da sua cura, da sua libertação. É assim que Deus vê a mim e vê a você e vê a todos nós. Tanto que ele escreve lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ele fala assim, o
qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos. É isso que Deus quer. É assim que nós olhamos as pessoas, essa pessoa está perdida, assim como nós estávamos. E outros olhavam para nós e falavam, não tem solução para essa vida, mas Deus falava, tem, porque eu amo, porque eu quero, porque essa pessoa foi feita conforme a minha imagem, a minha semelhança, é a coroa da minha criação, e eu quero o melhor meu para essa pessoa, eu quero a salvação, o resgate dessa vida, da minha vida, da sua vida, da nossa vida, da vida de todos, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós podemos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, de 42 a 43, quando o ladrão, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um rejeitou, mas o outro falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele era um ladrão, ele estava ali porque ele era culpado, mas Jesus falou, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem era um ladrão, mas ele reconheceu em Jesus o Salvador, e Jesus falou, hoje mesmo, Jesus não falou, você vai ter que passar por reencarnação, você vai ter que reencarnar, você vai ter que passar por... Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque é assim que Deus vê a mim e vê a você. Quando nós reconhecemos que nós necessitamos dele, precisamos dele e nos entregamos a ele, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando nós olhamos no Evangelho de João, capítulo 8, de 1 a 11, a mulher adúltera. Toda pessoa que fosse pega em adultério, em pleno adultério, tinha que ser apedrejada em praça pública. Mas Jesus olhou para aquela mulher e falou, ninguém te condenou? Porque ele falou, se quem tiver pecado, lance a primeira pedra, e ninguém jogou a pedra, porque todo mundo tinha pecado. E ele disse, ninguém te condenou, mulher? E ela disse, não, ninguém. E ele disse, nem eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Mas nem eu te condeno. Todo mundo via como uma adúltera, uma mulher adúltera, mas Deus viu como alguém que precisava de misericórdia, de perdão, de cura, de libertação e de ter uma experiência de nova vida. É assim que Deus vê a todos nós, não é? Nós vimos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 36 a 50, a mulher pecadora, quando a Bíblia usa a expressão pecadora, é a mulher prostituta, a mulher da vida. A mulher pecadora, não é? Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu, de um religioso judeu fariseu. E quando ele chegou lá, aquela mulher prostituta viu que Jesus tinha entrado lá, ela foi até lá, até Jesus, ajoelhou os seus pés e começou a beijar os seus pés. E o fariseu e outros pensaram, se ele fosse mesmo um homem de Deus, ele ia saber que é uma prostituta que está beijando os pés dele. Mas ele falou, a quem muito amou, muito perdoou. A quem muito amou, muito perdoou. Então Jesus perdoou e Jesus falou com aquela mulher, perdoados estão os teus pecados, vai-te em paz. Porque é assim que Deus nos vê. Nós vemos as pessoas entrando às vezes num culto, uma pessoa com aparência terrível, e nós começamos a julgar. Mas Deus está olhando para aquela pessoa, está olhando para o coração daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está buscando uma solução, buscando a misericórdia de Deus, e nós, com o nosso olhar de julgamento, expulsamos aquela pessoa dali. Quando Deus está esperando que ela vá até a Ele, ajoelhe os seus pés, para que Ele possa dizer, perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais, vá-te em paz. É assim que Deus vê a todos nós, não é? Por isso que nós não podemos confundir Deus, a pessoa de Deus, com o nosso achismo, com aquilo que nós achamos, com as nossas deduções, com aquilo que nós temos firmado na nossa mente, no nosso coração, de julgamento de um monte de coisa, não é? Quando nós vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, mostra o fato de um homem, um eunuco, não é? Etíope, lá da Etiópia, que ia a Jerusalém para adorar. Ele nem podia entrar no templo, porque ele não era judeu. Mas ele ia a Jerusalém, porque os judeus falavam em Jerusalém que deve se adorar a Deus.
e ele ia a Jerusalém. Mas o Espírito Santo falou com Filipe: vá para a estrada de Gaza, que sai de Jerusalém para Gaza, lá para o sul. Porque um homem vai passar ali e você vai falar para esse homem de mim. Vai falar de Jesus para esse homem. Aquele homem era um eunuco. E ele estava lendo o profeta Isaías, mas ele não entendia. E Filipe perguntou para ele: você entende o que você está lendo? Ele falou: não, não entendo. E Filipe, então, apresentou Jesus através do livro de Isaías para o eunuco e falou sobre entregar a vida para Jesus e ser batizado. E quando eles passaram e viram um rio, o eunuco falou: ali tem um rio, o que é que me impede de eu ser batizado? Se fôssemos nós íamos falar: você não fez o curso de 6 meses, você não fez o seu quê, você não fez o seu quê, um monte de... Você sabe como que é. E nós colocamos empecilhos na vida das pessoas. O que é que me impede de eu ser batizado? Nada, então eu vou pular na água. E Filipe o batizou. E é isso. Porque nós não podemos comparar Deus, o caráter de Deus, com aquilo que nós achamos, com os nossos julgamentos. Porque nós julgamos tudo de forma relativa, comparativa, mas Deus é absoluto, Deus vê lá na frente, Deus vê aquilo que Ele projetou para a nossa vida. Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Por causa dessa falta de entendimento, nós fechamos as portas para muitas pessoas. Nós deixamos, impedimos e atrasamos a bênção de Deus na vida de muitas pessoas, até dentro da nossa casa, da nossa família, por causa do nosso radicalismo, por causa do nosso evangeliquez, da nossa vida ridícula, de vida de Deus, quando não é. É só de julgamento, só de julgamento, só de julgamento. Quando Deus nos vê como aquela pessoa que precisa do seu amor, da sua misericórdia, não é? Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para aqueles que precisam de cura, de tratamento. Então o eunuco, não é? Ele foi batizado e recebeu a bênção do Senhor. E assim que ele foi batizado, Deus falou: já pode ir embora, deixa, porque já recebeu a bênção. E já levou Filipe para outro lugar, para abençoar outra vida. Quando nós vamos para Mateus capítulo 9, de 9 a 13, nós vimos lá sobre Mateus, que era publicano, um judeu publicano, cobrador de impostos, e todo cobrador de impostos roubava do povo. Era conhecido como ladrão, como publicano. E nós vimos ali a conversão de Mateus. Quando ele entrega a sua vida para Jesus, Jesus disse: segue-me. E ele passou a seguir Jesus, não é? E tanto que escreveu o Evangelho de Mateus. Foi anotando tudo o que ele viu de Jesus, tudo o que ele aprendeu de Jesus. E a sua vida mudou. Ele era um ladrão, um cobrador de imposto. Trabalhava para o governo, não é? Cobrando os impostos, mas ele roubava do povo, embolsava para ele também. Mas ele foi liberto. Sabe por quê? Porque ele não foi olhado com os olhos humanos, mas ele foi olhado com os olhos de Deus, para uma bênção lá na frente. Quando nós vamos em Êxodo capítulo 32, quando Moisés subiu ao monte para orar, enquanto o povo estava lá embaixo esperando, e Moisés demorou muito, Êxodo capítulo 32, Moisés demorou muito, então o povo começou a ir para a libertinagem, para a idolatria, para um monte de coisas erradas, e Deus falou com Moisés: eu vou destruir aquele povo. E Moisés falou: como que é? O Senhor vai destruir aquele povo? Como que o Senhor vai destruir? O Senhor me faz sair do Egito, tirar, enfrentar Faraó, enfrentar o Egito, deu as pragas todas lá, aconteceu aquilo tudo, e agora o Senhor fala que o Senhor vai matar o povo? O Senhor não vai fazer isso não, porque se o Senhor fizer isso, o Senhor pode riscar o meu nome do meu livro, do teu livro. Risca o meu nome do teu livro. Olha que coragem de Moisés. Porque essa era a vontade de Deus. Deus queria que alguém pensasse como ele: eu não vou destruir ninguém não, eu vou salvar, eu quero ter compaixão. E Deus teve misericórdia. Então vocês estão entendendo? Se fôssemos nós, destrói mesmo. Esse povo merece isso, esse povo merece isso. Mas nós não devemos comparar Deus com aquilo que nós achamos, a pessoa de Deus, porque Deus nos vê com outros olhos, com os olhos daquilo que o propósito para o qual Ele fez e criou a cada um de nós.
Quando nós vamos em Gênesis 32 também, só que o outro foi, Moisés foi em Êxodo 32, agora Gênesis 32, nós vemos Jacó, que era o suplantador, que era enganador, que passou seu irmão para trás e que enganava. Nós vemos Jacó no Val do Jaboque, lutando com um anjo, e ele fala com o anjo: eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E ele lutou com o anjo. Depois você leia capítulo 32 de Gênesis, e o anjo feriu na coxa. E ele lutou, ele disse: eu não te deixo enquanto você não me abençoar. E o anjo perguntou: qual é o teu nome? Ele falou: Jacó. Eu sou o enganador, eu sou o suplantador. E o anjo falou com ele: a partir de hoje o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, que significa povo de Deus, propriedade de Deus. Porque como príncipe você lutou com Deus e com os anjos e com os homens e prevaleceu. Então, a partir de agora, você não é mais Jacó. Agora você é Israel. Agora você está sendo visto como povo de Deus e não mais como enganador. Então, como é que Deus nos vê? Deus nos vê como Jacó? Não, Deus nos vê como Israel. A todos nós, por mais perdidos que nós sejamos, Deus nos vê como Israel, porque esse é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Foi por isso que Jó, depois de ter passado por tanta luta, por tanta provação, por tantas coisas, no capítulo 42, versículo 5, ele fala assim: ah, Senhor, eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele te conhecia só de ouvir, e muitos de nós às vezes conhecemos só de ler e só de ouvir, mas os nossos olhos precisam ver o Senhor, quem realmente Ele é. Somente quando os olhos do nosso entendimento são abertos de verdade, é que conseguimos entender como é que Deus nos vê, como é que Deus vê a mim, vê a você, vê a todos nós. Como é que Deus nos vê? Deus nos vê como a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos vê como a coroa da sua criação. Deus nos vê como seus filhos, filhos amados. É assim que Deus nos vê. E vê também o nosso próximo, independentemente de quem ele seja e de quem ele é para nós, no nosso entendimento. É assim que Deus nos vê. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos entender que Deus nos vê como o ápice da sua criação, como a coroa da sua criação, como seus filhos amados, como aquele que foi feito conforme a sua imagem e a sua semelhança para Ele, para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que eu e você andássemos nelas. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.